Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como você pode utilizar formatação condicional utilizando fórmulas no Excel. Então aqui eu separei vários exemplos práticos de como você vai ver no dia a dia e como você vai poder aplicá-los também. Além disso, vou pedir então que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like se você gostar desse vídeo. Nós temos novos vídeos como esse toda terça e todo sábado. E também te convido a conhecer a nossa formação profissional em Excel para o mercado de trabalho. A nossa formação foi feita para você se destacar na sua empresa, automatizar seus processos, criar novos processos, criar planilhas que vão te ajudar a resolver os problemas aí na sua empresa. E por conseguinte, crescer na sua profissão, crescer na sua carreira na sua empresa, conseguir um novo emprego e alcançar novos voos. Bom, essa formação ela é composta então pelo curso Excel Básico, Avançado, Matrizes Dinâmicas, Excel Financeiro HP2C, Lógica de Programação e VBA para você aprender a automatizar suas tarefas no Excel. E você ainda tem um super curso de dashboards para criar planilhas incríveis para encher os olhos aí do pessoal, do seu chefe principalmente. Bom, o link está aqui embaixo na descrição, tanto do download dessa planilha dessa aula, como também do nosso curso. Você pode adquirir ele hoje mesmo. E também só mais um recado, eu participei nesse final de semana agora do Excel Weekend 8, participei de todas as edições como palestrante ou espectador, dessa vez como palestrante falando sobre matrizes dinâmicas. Foi um evento incrível, então eu agradeço mais uma vez a oportunidade ao Cristiano e à Lígia e também parabenizo pela atitude que eles tiveram, o pioneirismo de criar esse evento no Brasil, o maior evento de Excel da América Latina, que reúne muitos profissionais gabaritados que nos ajudaram então a criar um network maior, a criar muitas amizades, a realmente ter uma comunidade em torno do assunto Excel. Bom, então fica aqui meu agradecimento e vamos ao nosso vídeo. Vamos lá então a formatação condicional com fórmulas. Bom, a primeira que nós vamos fazer aqui vai ser uma formatação condicional para zebrar linhas. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é uma forma como você pode fazer isso de uma forma fácil. Às vezes você vai aplicar uma fórmula mais complexa e aplicar direto na formatação condicional não é uma boa ideia muitas vezes. Porque pode ficar difícil, ali você não tem nenhuma ajuda para montar a fórmula. E aqui você pode montar e já testar ela para ver se está tudo ok. Então veja como a gente pode fazer. Então aqui, formatação, zebrar linhas. Qual é o nosso objetivo? Que uma linha fique com cor e a outra linha fique sem cor. Pode fazer isso com tabela também, mas isso aqui é quando você não tem uma tabela, não quer usar em tabela. Então, como é que a gente faz? Então, primeiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber, se, por exemplo, se a linha é par ou ímpar. Para saber se a linha é par ou ímpar, eu posso dividir o número da linha, né? Por exemplo, 8 dividido por 2, e o resto da divisão vai ser 0, se for um número positivo, se for um número par. Se for um número ímpar, ele vai dar, por exemplo, 9 dividido por 2, vai sobrar, então, 1. Então, se for número 1, é ímpar. Se for número 0, o resto da divisão, vai ser, então, par. Só isso. Então, veja só. Mod. A função que retorna o resto da divisão é a mod. Abre parênteses, o que eu passo para ele é o número. Então, eu vou passar o número da linha para ele agora. Para eu passar o número da linha, eu vou usar a função lin. Tá? E o divisor vai ser 2. Então, número da linha dividido por 2, ele vai dar o resto da divisão. Por exemplo, aqui 0. 8 dividido por 2 vai retornar 0. A mesma coisa para cada linha. Então, nós temos aqui, ó, resto 1, resto 2 e por aí vai. Como você pode notar, deu certinho. Agora, o que eu gostaria de fazer, eu vim pintar essas linhas aqui com alguma cor. Por exemplo, quando é ímpar ou quando é par. Então, o que eu faço? Então, vamos dizer assim, é igual a 0, vamos dizer que eu quero pintar as linhas par. É igual a 0, eu vou retornar, então, verdadeiro ou falso. Só isso. É isso que ele precisa dentro da formatação condicional. Você dizer para ele o que você está fazendo. Por exemplo, aqui eu quero que seja igual, somente ele vai pegar sempre o que for verdadeiro, né? Dentro da formatação condicional. Então aqui eu estou dando uma condição para ele. Estou dizendo assim, ó, se o retorno da divisão, o retorno do resto da divisão for igual a 0, então ok. Senão ele vai dar falso. Então simplesmente eu vou copiar essa fórmula, vou selecionar essas linhas onde eu quero aplicar, formatação condicional, nova regra, e aqui nesse último que a gente tem aqui, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. É apenas nesse que a gente vai focar na nossa aula de hoje, sempre tentando seguir de uma forma bem prática para você realmente aprender como trabalhar com fórmulas para formatação condicional, com vários exemplos. Então eu vim aqui e vou colar a nossa fórmula.
E aqui eu vou colocar em formatar, vou selecionar, por exemplo, esse fundo aqui, né? Essa cor de fundo. Você poderia colocar a borda, poderia mudar a fonte, né? Não a fonte aqui, mas poderia colocar ser negrito, poderia mudar a cor, tá? Não o tamanho. Tá? Nem ok de novo. E olha o que nós temos aqui. Então agora então vem aqui e pinta somente aquelas que são pares, somente aqueles que atendem aqui verdadeiro e falso. E como você pode notar, você vê aqui pela própria fórmula que a gente aplicou antes, está tudo certo a nossa formatação. Vale também para a gente validar, né, se a nossa formatação condicional ficou correta. Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, nós desejamos destacar uma linha, baseado em uma célula. Aqui, por exemplo, eu tenho essa coluna e eu quero pintar toda a linha, destacar toda a linha, quando o local for o selecionado aqui em cima. Então, por exemplo, eu venho aqui e mudei para Super Garcia, eu quero que automaticamente ele venha aqui e pinte aquela linha do Super Garcia com alguma cor, destaque ela aqui embaixo. Então, como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui, então, vou selecionar, né, todos eles e vou aplicar a formatação condicional da forma como a gente fez. Mas, primeiro eu quero mostrar para vocês aqui como a gente faz com a fórmula para ficar mais prático de você entender. Com a fórmula aqui dentro do Excel fica mais fácil para você aprender. Então, eu vou dar um igual aqui e vou vir aqui e vou selecionar essa linha, essa célula, quando ela for igual a essa. Concorda comigo? Eu fiz isso. E daí não é, né? E daí você vai retornando aqui, falso, falso, falso. Por que aconteceu isso? Por que deu tudo falso se eu tenho o Super Garcia aqui? Porque eu não travei a célula. Tá? Por que eu estou fazendo esse exemplo, esse erro crasso aqui, esse erro que você já deve ter feito, ou já deve ter visto também? Porque dentro da formatação condicional funciona da mesma forma. Então aqui você deve travar as células de referência. Por exemplo, tem igual a C5, então é igual a C5. Vou vir aqui, e o que aconteceu agora? Ele veio aqui e retornou o verdadeiro para aquela célula ali, Super Garcia. Tá ótimo. Se eu quisesse pintar apenas essa coluna, ia funcionar. Mas eu quero aplicar para essas linhas também. Então o que acontece? Eu vou pegar essa mesma fórmula igualzinha, vou colar para o lado. E o que aconteceu agora? Eu estou querendo me referir a essa célula de janeiro. Mas por que ela não pintou? Então agora veja o que aconteceu. Nós temos aqui então travado essa célula aqui em cima, mas essa não está travada. E o que eu tenho que fazer então? Travar para que ele pegue sempre dessa mesma coluna. Então vou voltar na outra fórmula, porque essa não deu certo. Vou voltar aqui e vou mudar aqui, ó. Nessa primeira célula eu vou travar somente a coluna. Então dando F4 eu travei aqui somente a coluna. Venho aqui, colei de novo. Aqui deu tudo certo. Agora vamos copiar essa aqui e vamos colar para o lado e ver se deu bom. E deu tudo certo, tá? Então agora ele está se referindo àquela célula travada lá em cima e também a essa coluna travada. Então ele sempre vai pegar a partir daquela coluna, mudando somente a linha, como você pode notar aqui. Então é dessa forma que a gente vai aplicar essa formatação. Exatamente essa fórmula. Eu vou pegar essa fórmula aqui, simples assim, tá? Eu vou selecionar ela aqui, formatação condicional nova regra, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Colei então a nossa fórmula direto aqui, formatar, e agora eu vou colocar essa cor de fundo aqui, e também vou colocar aqui uma fonte, vou colocar essa cor aqui, porque ele está destacado com tá em cinza ali, né? Vou dar um ok de novo, e veja o que acontece. Agora ele destaca exatamente aquela que está verdadeira na linha e na coluna, e quando eu venho aqui e mudo, automaticamente ele vem e também muda, porque ele está atendendo então aquelas condições que tem aqui ao lado. Logicamente a gente não precisa mais das fórmulas, porque elas estão para validar ali. E o que a gente pode fazer também aqui embaixo, por exemplo, né, é usar um ProcX para a gente pegar e já montar um gráfico dinâmico também, tá? Isso é um plus. Então você pode fazer assim, ó, ProcX, tem uma aula sobre ProcX dentro do guia do Excel que eu vou fazer rapidinho. Então, primeira coisa, pesquisa. O que eu quero pesquisar? Esse valor. Aonde eu quero pesquisar? Quero pesquisar aqui, ok? E o que eu quero retornar? Eu quero retornar tudo isso, tá? Quero retornar tudo isso. Então, o que a gente faz agora, até pode fazer melhor, ó. Você pode fazer assim, igual ProcX, 3, 2, 1. E agora nós vamos fazer um gráfico a partir dele da linha selecionada. Para isso eu vou fazer assim, ó, igual ProcX, abre parênteses. Qual é o valor pesquisado? Esse valor. Aonde eu vou pesquisar? Nessa coluna. E o que eu quero retornar? Tudo isso, tá? Tudo isso. Só isso.
fecha parênteses, dá um Enter e olha ali, ele já retorna automaticamente para você, tá? Então aqui dando Alt F1, selecionando apenas ela aqui, você já tem então o teu gráfico, ou selecionando tudo, tá? Eu estou usando o Office 365, ele já está fazendo isso automaticamente para a gente hoje, tá vendo? Então ele já vem e já retorna essa informação para a gente. Agora quando eu mudo aqui em cima, ele muda também o nosso gráfico de acordo com aquele que foi selecionado aqui, tá bom? Então já está mudando automaticamente. Tem uma outra aula sobre ProcX aqui, eu não vou me aprofundar, mas o ProcX é bem interessante e você também poderia, se você não tiver o Office 365, não tiver o ProcX, você pode fazer com o ProcV também esses dados aqui embaixo, ok? Então essa aqui foi como a gente pode destacar linhas. Agora nós vamos destacar colunas. Bom, o princípio é o mesmo, tá? Só que nós vamos mudar aqui a forma como nós vamos trabalhar, para ficar bem claro para o que nós estamos fazendo. Então aqui nós temos os meses, tá? Aqui nós temos as colunas e as linhas. Lembra que antes a gente estava falando com relação à linha. Então a nossa fórmula estava aqui ao lado. Agora nós estamos nos referindo à coluna. Nós precisamos ver se a coluna é igual exatamente àquela que nós estamos referindo aqui em cima. Para isso eu vou fazer o seguinte, né? Igual, de novo, vou travar esse aqui, né? For igual à célula que eu tenho aqui em cima. E nesse caso aqui, eu vou até dar um Enter para você ver o que acontece. Bom, claro, aqui se eu travar e puxar para baixo vai dar erro, né? Mas vou dar um Enter aqui para você ver. Então vou puxar para o lado e para baixo para você ver o que acontece. Então nós temos aqui o quê? Ele está puxando dezembro e para a primeira célula deu OK. Para a segunda célula não deu OK. Por quê? Ele veio para a linha logo abaixo. Então antes a gente travou a coluna. Agora nós vamos travar a linha. Então veja, ao invés de fazer dessa forma, nós vamos fazer assim. Eu venho para a primeira célula que eu tenho aqui, e aqui eu vou travar somente a linha. Então eu aperto F4, F4. E agora nós temos aqui travado apenas a linha. Nós temos ali o cifrão apenas à frente da linha. Quando nós colamos agora e copiamos e colamos para o lado e para baixo, veja que ele dá como verdadeiro a coluna de dezembro. Por quê? Ele está sempre olhando, mudando a coluna, né? Muda a coluna, mas não muda a linha. Ele sempre vai olhar para a linha de cabeçalho. Okay? Então é exatamente isso. Eu vou copiar de novo essa fórmula e eu vou aplicá-la às linhas que eu desejo. Né? Aliás, vai ser só nas colunas, né? Então a gente vai aplicar somente nas colunas que eu desejo. Só vai aparecer aqui então. Vou vir aqui em formatação condicional, nova regra. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Vou colar então nossa fórmula. Preenchimento. Vou botar exatamente da forma como nós fizemos anterior. Tá? Ficou assim então. Vai ficar com esse fundo e pré-destacado. E agora dezembro lá em cima. Quando eu mudo aqui para janeiro, automaticamente ele muda para janeiro. Março, abril, tudo a mesma coisa. Exatamente da mesma forma. O que a gente pode fazer também aqui é criar um gráfico. A gente também pode montar um gráfico automaticamente com base nos dados que a gente tem ali. E para isso também nós podemos usar o ProcX para pegar esse valor ali automaticamente. Então como é que eu posso fazer isso? Então simplesmente você vai fazer assim, ó, igual ProcX, abre parênteses, o que eu estou pesquisando? Estou pesquisando esse aqui. Aonde eu estou pesquisando? Veja, ele também funciona exatamente como o ProcH que a gente tinha. Então eu estou mandando ele fazer na horizontal agora uma busca de dados. Então ele está buscando ao invés da vertical, na horizontal. E qual é o retorno que eu estou querendo dela? Eu vou dar aqui ponto e vírgula e eu vou mandar ele retornar então todas as informações que eu tenho. Vou mandar ele retornar isso tudo aqui, por exemplo. Tá? Só isso. Fecha parênteses, dá um Enter e veja, está retornando abril automaticamente. Se eu quisesse outro, automaticamente ele vem e muda aqui também. E daí fica fácil, você vem e seleciona aqui os itens, seleciona aqui também, dá um Alt F1 e agora você já tem o teu gráfico montado dinamicamente. E daí basta você mudar ele e já ajustar da forma como você quiser. No caso, esse tipo de gráfico aqui pode ser que seja melhor assim. Então você pode ver aqui os totais que você teve de venda de cada um dos meses. Não precisa mais, pode ficar aqui em cima, ó, só para você ver aqui como é que ficou o nosso gráfico e como ele muda automaticamente, então, de acordo com o mês que foi, então, selecionado e a nossa coluna. E agora vamos passar para o próximo. Segundo duplicado. Então, a nossa ideia aqui é mostrar quando tem um segundo item duplicado nessa lista. Nós temos aqui, por exemplo, Super Garcia, ele aparece aqui novamente aqui embaixo. Eu quero destacar apenas essa segunda linha, não quero destacar a primeira. Vamos dizer que tivesse ali algum erro de digitação, alguma coisa, eu quero mostrar os duplicados, mas somente o segundo duplicado e não o primeiro. Para quando a pessoa estiver digitando, por exemplo, ele já aparecer.
Então, essa formatação pode ser utilizada também em tabelas, tá? Lembrando. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Vou fazer uma fórmula para verificar isso. Conte.cs, abre parênteses, quem eu estou querendo contar. Então, como eu quero contar dali para frente, dali para cima apenas, eu vou selecionar essa célula, vou dar dois pontos, e ele automaticamente vai trazer assim, ó, B8 até B8. Eu vou travar somente a primeira coluna, e agora está pegando de B8 até B8, e o critério que ele vai utilizar vai ser quando ele for igual a local. E eu vou travar somente a coluna que eu quero, certo? Então, ele vai contar esse item. Vou dar um enter, fechar parênteses, vou dar um enter aqui. Veja o que acontece. Ele retorna, então, a quantidade que eu tenho. Então, daqui para cima eu só tenho 1. Daqui para cima eu só tenho 1. Aqui embaixo eu tenho 2. Ó. Super Garcia aparece duas vezes, 1 e 1. E aqui em cima ele não aparece porque ele está contando apenas para cima. Aqui está retornando 1 e 2. Eu vou verificar, então, se é maior que 1. Se for maior que 1, retorna verdadeiro. Então, for maior que 1, pronto, esse aqui é falso. E os outros ali são verdadeiros. Agora basta eu vir aqui copiar essa fórmula, selecionar então aonde eu gostaria de aplicar a nossa formatação, e aqui em página inicial, nova regra, e aqui eu vou colocar, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, vou colar ela aqui, em formatação eu vou colocar então essa cor aqui, por exemplo. Vou dar um OK, e agora ele está trazendo então ali, ó, Super Garcia, Padaria Maicon. Se eu tivesse aqui de novo, automaticamente ele ia retornar também. E também é legal também mostrar essa fórmula, porque fica bem mais fácil você trabalhar, como você pode notar ao longo dessas aulas, desses exemplos até aqui. Claro que depois você não precisa mais. Então esse aqui foi do segundo duplicado. Vamos fazer aqui um PROC-V. Essa ideia aqui, a gente está querendo fazer um PROC-V dentro da nossa formatação condicional para identificar, puxar os dados do percentual condicional. Então qual é a ideia? Se o valor da comissão for de 0 até 1.000, 1%. Se for de 1.000 para cima, 1.000 até 2.000, 2%. Se for 2.000 para cima, é 3%, tá bom? Então, fazemos uma tabelinha aqui e vamos aplicar um PROC-V. Igual PROC-V, abre parênteses. Qual é o valor procurado? Esse é o valor procurado. Vou travar somente a coluna, isso é importante também, tá? Quando a gente vai trabalhar com mais de uma coluna ao mesmo tempo. Ponto e vírgula. Aonde eu estou procurando ele? Eu estou procurando ele aqui. Trava tudo, porque senão ele vai cair para baixo, né? Trava tudo aqui, para baixo, para a direita. Qual é a coluna que eu estou querendo retornar? Coluna 2, correto? Aqui, nesse exemplo, a gente não está buscando uma busca exata, nós estamos buscando uma busca aproximada. Então, para isso, a gente vai retornar ele assim mesmo. Eu vou passar ele como 1, né? Aqui no próximo parâmetro, correspondência aproximada, verdadeiro, que é o padrão dele, e é onde muita gente erra quando está querendo fazer uma busca exata. Mas esse é um exemplo com busca aproximada. Então, a gente vai botar 1 aqui, dá um Enter ali, e olha o que acontece. Ele já retorna, então, qual é a comissão correta para cada um deles. Então, ele vem aqui e busca qual é a comissão que nós desejamos exibir aqui, certo? Então, está aqui mostrando apenas essas. Ótimo. Então, aqui em cima, vamos dizer que eu quisesse uma comissão quando for 1%, tá? Então, eu quero destacar aqui a comissão quando for 1%. Então, a nossa formatação vai ser simples. A gente simplesmente vai dizer para ele assim, olha, quando esse PROC-V for igual a esse valor aqui, então eu quero retornar verdadeiro. Então, quando for igual a esse valor que eu tenho aqui. Retorno verdadeiro. Trava ele, tá? Trava ele aqui, ó. E pronto. Então, ele veio aqui e retornou quando for verdadeiro ou falso, tá? Eu vou pegar aqui, então, vou copiar essa fórmula. E, de novo, eu vou vir aqui, vou selecionar onde eu desejo, tá? Vamos dizer que fazer até aqui ou até ali, tanto faz. Formatação condicional, nova regra. E aqui usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Vou dar um OK aqui, vou colar ela aqui, por exemplo. Formatação. Vou colocar essa corzinha aqui. E OK. Só isso mesmo, tá? Então, agora está destacando somente aquelas que a comissão é 1%, ou seja, até 1.000. Então, vou botar 2%, de 1.000 até 2.000, e 3% acima de 2.000. Isso aqui também poderia ser assim, ó, A, B e C, não teria problema. Porque aqui eu poderia digitar A, B e C. De repente, você não quer mostrar a comissão, você pode fazer desse jeito também. E essa coluna não é necessária, tá? E assim você pode também usar um PROC-V para retornar os dados, então, da tua formatação condicional automaticamente. Essa é uma regra de exemplo, mas você pode usar outras, logicamente, para destacar com relação a uma tabela que você tenha de referência, que você queira retornar, então, os dados, as linhas destacadas.
E vamos para o nosso último exemplo. Nesse nosso último exemplo, nós vamos fazer aqui uma coluna onde nós iremos colocar um alerta, por exemplo. A nossa ideia aqui é que se a data da visita for maior que um determinado valor aqui, por exemplo, maior que 45 dias, então eu gostaria de retornar alguma coisa para ele aqui, eu gostaria de dar um alerta para ele, dizer que está acima de 45 dias. Então a gente pode fazer isso de algumas formas, mas nesse caso aqui eu estou querendo colocar numa coluna ao lado, me referindo a essa coluna aqui. Então como é que eu faço? Primeira coisa, eu preciso descobrir se é maior que 45 dias. Então para isso eu vou pegar aqui. Então hoje, vamos dizer por exemplo, igual hoje, menos 45, hoje menos 45, é maior, ou menor, né? Hoje 45 é menor que esse aqui, maior que esse aqui. Então, se ele for maior, ele vai retornar verdadeiro. Se não, ele vai retornar falso. Então, quando já tiver passado 45 dias, ele vai retornar ali, então, verdadeiro. Se não, ele vai retornar falso, tá? Daí você pode colocar do jeito que você quiser ali. Mas aqui, então, né, o travado que a gente tem que fazer é somente aqui a coluna, tá? Somente a coluna, e é isso que está retornando. Só que isso aqui não resolve ainda, porque isso aqui é só a condição. Porque eu quero retornar para ele um alerta, quero retornar para ele um ícone, alguma coisa. Então, como é que eu faço? Eu vou fazer aqui, ó, igual C, abre parênteses, vou deixar a condição que a gente já tem aqui, ponto e vírgula, qual é o valor se verdadeiro? O valor se verdadeiro vai ser, então, aqui eu tinha pegado um ícone aqui, deixa eu fechar parênteses, aqui é um ícone meio diferente que vai ser difícil de eu achar aqui no teclado, não tem. É um ícone espanhol, tá? Mas pode colocar esse ícone aqui ou qualquer outro que você achar interessante. Esse aqui eu achei legal porque ele tem um ícone de reloginho, tá? Mas por que ele ficou assim, né? Porque eu estou pegando a partir do nosso ABC. Eu vou pegar aqui, então está retornando assim, ó. Deixa eu pegar e mostrar para você, ó. A, B, C, D. Então, o que eu fiz? Eu usei uma fonte, o Wingdings, e retornou assim para a gente. Deixa eu ver se foi Wingdings. Então, como a gente pode notar, poderia até utilizar esse, por exemplo, o D, ou vários outros que você tem aqui, ó, tá? Então, puxando a partir do teu ABC, você poderia puxar várias outras. Deixa eu pegar aqui um ABC que eu tenho aqui, ó, por exemplo, tá? Então, você pode vir aqui em Wingdings, só simplesmente mudando, e daí você pode escolher aqui, por exemplo, qual você está querendo. Pode usar o Wingdings, pode usar o Webdings também, que também é uma fonte que você utiliza com caracteres desse tipo aqui, ó, tá? Então, ele tem uma fonte desse jeito. O que a gente está utilizando é esse aqui do finalzinho. Não tem mais para baixo aqui, tá? Se eu não me engano, é esse aqui, ó. Esse aqui, tá? Então, a gente está utilizando esse. O que eu vou fazer aqui, então, já pegou ali, né? Já pegou a nossa ideia ali. E agora, se não for, eu vou botar, então, vazio, tá? Então, ficou desse jeito aqui. Se hoje menos 45 maior que a data da visita, então, bota interrogação aqui. De cabeça para baixo, interrogação espanhol. Se não, bota vazio. Copiei e colei aqui, tá ali. Então, ele já fez. O que eu faço agora? Wingdings, e já está aqui, certo? Daí você pode fazer assim, ó. Se você quiser colocar uma formatação condicional, você pode fazer assim, ó. Primeiro eu vou colocar aqui, vou tirar essa coluna do meio aqui que está marcada, vou marcar o contorno aqui, aqui, opa, aqui, aqui e aqui, para ficar como se fosse uma coluna só, né? E aqui na formatação você pode fazer o seguinte, por exemplo, você pode fazer aqui, ó, e formatar ela diretamente. Pode usar uma fórmula, ou nesse caso você pode fazer, até escapando um pouco disso ali, né? Você pode colocar formatar apenas células que contenham, o valor da célula é igual a, e pode colar ela aqui, ó, formatação condicional, e daí pode colocar uma fonte direto aqui nele, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui um preenchimento dessa cor, opa, dessa cor aqui, e uma fonte eu vou colocar um vermelho. Pronto, dá um OK, e um OK, e você nota agora que a gente tem o nosso alerta ali mostrando se a data da visita for menor que 45 dias, ou seja, já está na hora de visitar de novo. Dando F9 aqui, que estão valores aleatórios aqui, ó, aleatório entre, hoje menos 60 e hoje, e daí ele vai mostrando aqui várias datas e alertando, então, quando está na hora de fazer uma nova visita. Ao longo desse vídeo, você aprendeu várias formas de como nós podemos criar, então, fórmulas com formatação condicional. E mais do que isso, você aprendeu um processo. Então, você viu que a gente pode, então, direto na planilha colocar e validar se a nossa validação, se a nossa formatação condicional está aplicável àquela condição, se deu certo a nossa formatação e se ela está sendo aplicada conforme a fórmula que nós definimos.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos como esse pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido mais uma vez a ser meu aluno na nossa formação profissional em Excel, chamada de Excel Master. Ela é composta de 6 cursos. Ela é Master porque ela é composta de 6 cursos e está sempre em atualização. No momento ela vai do básico até o VBA, com básico, avançado, matrizes, Excel financeiro. Você tem também lógica de programação em VBA e ainda um super curso de dashboards. Ele está sempre em atualização, com novos cursos, novas aulas. Você recebe certificado, tudo com acesso vitalício. Pode adquirir em 10 vezes sem juros e começar hoje mesmo. É enviado automaticamente para você o link e você já pode começar hoje mesmo a estudar. Eu te garanto que você vai gostar, tem 30 dias de garantia. Caso não te atenda, por qualquer motivo, é só entrar em contato que nós devolvemos. Então você pode comprar com toda a segurança do mundo. Também emitimos nota fiscal, você pode adquirir para o seu funcionário na sua empresa, para você também ter esse benefício, todos esses benefícios que a gente tem no Excel. Principalmente se você tem o Excel 365 na empresa, eu tenho certeza que fazendo esse curso, você vai ter então um upgrade muito grande no resultado que você tem hoje nas suas planilhas. Porque com o Excel 365 vem as matrizes dinâmicas e esse curso ele é um pioneiro, ele vai bem a fundo a respeito de matrizes dinâmicas, também vai te ajudar muito, um desses cursos que estão aqui, tá bom? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, os links estão na descrição. Valeu e até o próximo.